Agora, moçada, que voltemos para a doença em si. Como é que funciona, moçada, lá? A doença. Existem, gente, 4 subtipos de vírus da dengue. 4 sorotipos de vírus da dengue. O sorotipo é tipo um subtipo de vírus da dengue. Eles são chamados de DN1, DN2, DN3, DN4. Alguns anos atrás, no sudeste da Ásia, foi descrito o DN5, mas o DN5 não chegou ainda pelo Brasil. Aqui no Brasil nós temos lá os tipos de 1 a 4. Quando a gente fala nesses sorotipos de vírus da dengue, gente, quem é que eles vão atacar? Basicamente, moçada, eles vão atacar vários órgãos na gente. Eles atacam, por exemplo, fígado, baço, gânglios linfáticos. Eles vão atacar medula óssea, né, moçada? Medula óssea, responsável lá pela produção de sangue. Eles vão atacar o endotélio dos vasos sanguíneos. Opa, para quem não lembra, endotélio é exatamente, né, aquela camada de células epiteliais do vaso sanguíneo. É a parede do vaso sanguíneo. Endotélio, camada lá de epitélio, né, pavimentoso simples, uma única camada de células achatadas, células epiteliais achatadas, que vai revestir o vaso sanguíneo. E os vírus da dengue atacam todas essas regiões. Então, vários órgãos podem ser afetados pelo vírus da dengue. Deixa eu colocar assim, tá? Reticências, tá? Porque ele vai atacar, na verdade, outros órgãos, possivelmente, estou descrevendo os principais. Uma coisa interessantíssima aqui, os 4 sorotipos trabalham mais ou menos do mesmo jeito. Entretanto, cada sorotipo só pode ser contraído uma única vez. Isso quer dizer que, teoricamente, o número máximo de vezes que você pode pegar dengue é 4, né? Então, por exemplo, o Landim já pegou dengue, eu tive dengue. Dengue foi a minha doença de 2004, né? Todo ano eu fico doente com alguma coisa esquisita, né? Então, eu tive dengue lá em 2004, né? E nessa brincadeira, moçada, eu suponho que eu tenha tido dengue tipo 2. Se eu tiver dengue tipo 2, eu nunca mais posso pegar o tipo 2. Eu posso pegar 1, 3 ou 4. Mas o tipo 2, não, eu fico imune a ele. Cada sorotipo só pode ser contraído uma única vez. De maneira que, se alguém for muito azarado, né, esse alguém, moçada, pode pegar dengue 4 vezes, mas volto a dizer, cada sorotipo. Não dá para pegar sorotipos repetidos. Se você talvez passar férias na Tailândia ou coisa do gênero, você pode então pegar o tipo 5 que tem por lá. No Brasil não tem o tipo 5, 4 possibilidades para você pegar dengue. Então o número máximo de vezes para você pegar dengue é 4. Se você, filha da mãe azarado, já pegou dengue 4 vezes e sobreviveu, né, claro, nunca mais você vai pegar dengue, a não ser que você vá passar férias na Tailândia e entre em contato lá com o vírus tipo 5. O Landim, cada sorotipo só pode ser contraído uma única vez. Beleza. Qual deles causa dengue clássica? Qual deles causa dengue hemorrágica? Não é desse jeito. Todos eles podem causar dengue clássica, todos eles podem causar dengue hemorrágica. A diferença não é qual, a diferença é quando você pega. De modo geral, eu posso argumentar que o primeiro contágio pela dengue faz com que você desenvolva a forma de dengue clássica aqui na parada. A partir do segundo contágio com o vírus da dengue, sendo que tem que ser por um sorotipo diferente, não dá para pegar o mesmo sorotipo 2 vezes, a tendência é que venha na forma de dengue hemorrágica. Aliás, deixa eu ir logo adiantando essa ideia. Ô Landim, é obrigatório ser desse jeito? Não, não é obrigatório. É a tendência. Pode ser que você pegue dengue a primeira vez e já tenha dengue hemorrágica. E pode ser que você pegue dengue 2 vezes e nas 2 vezes você tenha dengue clássica. Beleza? Então, não é obrigatório. Entretanto, o mais comum, o mais frequente, é que da primeira vez você pega dengue clássica, da segunda vez em diante, você pega dengue hemorrágica. É a tendência de acontecer. Mas, uma última vez, prometo, eu repito, dá para você pegar dengue a primeira vez e já ser hemorrágica,
dá para pegar dengue 2 vezes e ser clássica, mas o mais comum é desse jeito. Por que a tendência é a primeira vez ser dengue clássica e a partir da segunda vez ser dengue hemorrágica? Ah, moçada, para isso eu vou lembrar de uma parada para vocês das aulas sobre sistema imunológico. Na verdade é uma parada que eu já conversei nas aulas de sistema imune e nas aulas sobre grupos sanguíneos, a gente também lembrou dessa história. O primeiro contato que você tem com um determinado antígeno, você tem o que a gente chama de resposta imune primária. Sendo que a resposta imunológica primária, ela é mopaia, ela é fraca e ela é demorada. Entretanto, gente, a partir do segundo contato com o mesmo antígeno, ora, moçada, você vai ter agora a chamada resposta imunológica secundária. Essa resposta imune secundária, ela vai ser forte, ela vai ser imediata, exatamente devido à existência das famosíssimas células de memória, dos famosíssimos linfócitos B de memória. E Landim, por que você está lembrando dessa história? Ah, por que eu estou lembrando dessa história? Porque as hemorragias da dengue são basicamente autoimunes. As hemorragias na dengue, moçada, elas acontecem devido às respostas imunológicas que você tem. Então, basicamente, o que acontece em relação à dengue ser clássica ou a dengue ser hemorrágica é que anticorpos contra o vírus da dengue acabam atacando as células onde o vírus está. E o resultado, moçada, a gente acaba tendo problemas autoimunes, né? Aquela história lá que, às vezes, você, para poder eliminar o vírus, você se empolga. Ao invés de eliminar o vírus isoladamente, você ataca o órgão onde o vírus está e, claro, isso acaba te prejudicando. Muitos sintomas de doenças têm a ver com isso. Tem a ver com essa resposta do sistema imunológico. Então, os anticorpos contra o vírus acabam atacando as células com o vírus, ou seja, um efeito autoimune. O seu sistema imunológico trabalhando contra você. O que quer dizer, moçada, que nesse caso, uma vez que você tenha resposta imune primária, primeiro contato com o vírusinho, o resultado é que você vai ter poucos anticorpos, e uma vez que você tem poucos anticorpos, poucas células são destruídas. Então você vai ter lá poucas células endoteliais, que é a parede dos vasos sanguíneos, são destruídas. No que você destrói pequena quantidade de células endoteliais, então você vai ter pouca ruptura de vasos sanguíneos. Alguns vasos sanguíneos arrebentam, mas bem de leve. E a gente tem que poucas células de medula óssea são destruídas. No que poucas células de medula óssea são destruídas, o resultado, moçada, é que você tem uma leve queda na quantidade de plaquetas. Uma vez que você tem uma leve queda de plaquetas, some os dois efeitos. Tanto porque você tem ruptura de vasos, como que você tem queda no número de plaquetas, você vai ter hemorragias. Só que nesse caso, né, moçada? Você vai ter hemorragias leves. Ou seja, da primeira vez que você pega a dengue, as hemorragias, elas serão bem de leve. Porque da primeira vez é a resposta imune primária, poucos anticorpos produzidos. Então você tem que os vasos sanguíneos rompem, diminui o número de plaquetas, mas de levezinho. Entretanto, quando você entrar em contato a segunda vez com o vírus da dengue, você vai ter uma resposta imune secundária. Uma vez que você tenha resposta imunológica secundária, uma vez que você tenha resposta imune secundária, eita, as coisas piorando, você vai ter
que muitos anticorpos são produzidos contra o vírus da dengue. No que muitos anticorpos são produzidos contra o vírus da dengue, muitas células endoteliais serão destruídas. No que essas muitas células endoteliais são destruídas, aí você já vai ter muita ruptura de vasos sanguíneos. Se muitos vasos sanguíneos começam a romper, claro que você vai ter hemorragias mais violentas. E você vai ter, moçada, muitas células de medula óssea sendo destruídas. Em que muitas células de medula óssea são destruídas, o resultado é que você vai ter uma intensa queda no número de plaquetas. Quantidade, moçada, de plaquetas no amiguinho vai acabar diminuindo muito. E nessa brincadeira, pessoas, já que você tem muita ruptura de vasos, já que você tem uma intensa queda no número de plaquetas, lá vai você ter hemorragias graves. Eis aí então a diferença da resposta imune primária, primeira vez que você pega a dengue, hemorragias de leve, o que caracterizam a dengue clássica, o que caracteriza a dengue clássica, pouca ruptura de vasos, que é diminuição leve no número de plaquetas. E quando você pega, a partir da segunda vez, o vírus da dengue, resposta imune secundária, né? Muitos anticorpos, então tudo isso aqui é muito mais intenso. Você vai ter hemorragias bem mais graves, e aí você vai ter, nesse caso, dengue hemorrágica, possivelmente. Tá aí então, gente, explicado por que que, da primeira vez, a tendência é que você tenha dengue clássica, e da segunda vez, resposta imune secundária, a tendência é que você tenha dengue hemorrágica. Quais são, moçada, os sintomas de dengue? Beleza, lembrando para vocês como é que vai estar funcionando os sintomas de dengue, dengue clássica e dengue hemorrágica, né? Então nós temos lá diferençazinha para discutir com vocês. Em relação à dengue, moçada, todo mundo já viu isso em algum lugar. Algumas pessoas já sofreram na pele, né? Tipo, por exemplo, lá, o Landim. Lá vai você ter febre, lá vai você ter cefaleia. Que tal começar a aprender o nome dos sintomas? Então a gente vai utilizar aqui uma série de nomenclaturas para alguns sintomas, que depois a gente vai só citar, já não vai escrever de novo. Cefaleia quer dizer dor de cabeça, né? Lá vai, moçada, um amiguinho ter mialgia. Gente, algia quer dizer dor. Mio, músculo, dor muscular. Lá vai, amiguinho, apresentar artralgia. Artro, articulação. Algia, dor articular. Lá vai, amiguinho, ter dor retroorbital. Órbita, né? É o nome que você vai dar para o buraco do crânio, onde o seu olho está localizado. Dor retroorbital. Dor atrás dos olhos. Lá vai, moçada, você apresentar, no caso lá, de dengue, prostração. Gente, prostração quer dizer indisposição profunda. Indisposição, fraqueza, como a gente fala popularmente, né? Você fica mole, como a gente fala popularmente aqui no Nordeste, né? O cara fica arriado, caído, de cama, nesse caso. Então, prostração, indisposição, fraqueza. Cidadão, moçada, ele vai ter, possivelmente, eritemas, exantemas, erupções. Eita, moçada. Esses termos todos, eritemas, exantemas, erupções, podem ser usados para descrever manchas vermelhas na pele. E eu posso adiantar para vocês que essas manchas vermelhas na pele são devido a hemorragias leves. Você tem mesmo na resposta imune primária hemorragias bem de leve. Elas são tão de leve, moçada, que alguns poucos vasos sanguíneos rompem, o número de plaquetas cai bem de levezinho, e eu tenho sangramentos leves. No que derrama sangue debaixo da pele, o sangue é vermelho, a pele fica avermelhada. Manchas vermelhas
lá na pele. Tanto é que, inclusive, nem todo mundo vai apresentar todos esses sintomas, nem todo mundo tem as manchas vermelhas na pele. Você pode ter, por exemplo, lá, prurido. Prurido, gente, nome fresco para coceira e reticências. Volto a dizer, nem todo mundo tem todos os sintomas. Quando eu tive dengue, minha dengue foi super de leve, né? Eu não tive, graças a Deus, muita dor, né? Que eu tive basicamente febre e coceira. Cara, eu tive a coceira de maneira desesperadora, que eu tive que ir no hospital umas 2 ou 3 vezes tomar injeção de antialérgico, porque eu não aguentava, o antialérgico via oral não estava funcionando, desesperado com a coceira. Tirando isso, nada mais sério, graças a Deus, comigo quando eu tive dengue. Manchinhas vermelhas aconteceram e tal, mas não tive muita dor. Cada pessoa acaba manifestando sintomas diferentes. Lembrando que os eritemas, exantemas, erupções, as manchas vermelhas são devido às hemorragias leves. O número de plaquetas cai de leve, então a coagulação sanguínea fica levemente prejudicada, alguns vasos rompem, derrama sangue debaixo da pele, manchas vermelhas debaixo da pele. Quando você tem dengue hemorrágica, claro que você vai ter condições muito piores, muito mais violentas. Quando o cara vai ter lá dengue hemorrágica, as coisas piorando aqui na historinha, o carinha, moçada, ele vai ter os sintomas de dengue clássica, ou seja, o que aconteceu na dengue clássica, mais alguns sintomas. Ele vai apresentar, por exemplo, hemorragias muito mais graves. Essas hemorragias acontecem espontaneamente em, por exemplo, gengivas, em nariz. O que quer dizer que se você está com aquele quadro de virose e começou a sangrar nariz, começou a sangrar gengiva, péssimo sinal. Pode ser dengue hemorrágica. Voe para um hospital para poder ir atrás de um tratamento especializado. Você tem, moçada, lá, hemorragias internas. Sendo que essas hemorragias internas, claro, você não vai ver, mas rompem vasos por dentro do seu corpo que podem acabar causando dor abdominal. O que acontece, gente, é que o sangue derramado na hemorragia interna rompe um vaso internamente, derrama sangue, pressiona os órgãos internos e causa dor. Né? Outro péssimo sinal, se você está com aquele típico quadro de virose e começa a sentir dor forte no abdômen, pode ser hemorragia interna, pode ser dengue hemorrágica, voe para o hospital. A gente tem pessoas que, devido a essas hemorragias internas, um amiguinho, ele pode acabar entrando em choque. Gente, o termo choque circulatório, é exatamente aquele episódio onde você tem uma queda violenta na pressão arterial. Onde essa queda violenta na pressão arterial, o coração não vai ter força para bombear sangue para os órgãos vitais, então ele não vai ter força para bombear sangue para o cérebro, para o fígado, para o rim e etc. E normalmente o que leva à morte em quadro de dengue hemorrágica, exatamente o quadro de choque. Quando tem hemorragias tão violentas que a pressão do sangue cai tanto que o cara pode morrer. Tanto é que tem autores que dizem que o vírus da dengue pode causar 3 doenças. Ele pode causar dengue clássica, ele pode causar dengue hemorrágica e ele pode causar síndrome do choque pela dengue. Ou seja, a forma mais violenta é quando você tem dengue hemorrágica, hemorragias internas violentíssimas e entra em quadro de choque devido a isso. Né? Lembrando que, Landim, eu estou em dúvida, será que eu estou com dengue ou será que eu estou com gripe? Gripe tem efeitos respiratórios. Gripe, moçada, vai te dar tosse, espirro, coriza, nariz escorrendo, na expectoração muco, dificuldade de respirar muitas vezes. Então, gripe tem efeitos respiratórios, mas dengue não tem. Então, se você estiver, por exemplo, em dúvida, será que é gripe ou será que é dengue? Tu está com aquele quadro de virose, mas não tem efeitos respiratórios, não tem sintomas respiratórios, possivelmente vai ser dengue. Né? Então, gripe tem efeitos respiratórios, né? Dengue não tem, uma maneira lá de diferenciar alguns tipos de viroses. Opa! Considerando, moçada, que dengue ela pode causar hemorragias, lembre-se que, no caso de suspeita de dengue, é contraindicado o uso de ácido acetil salicílico. AAS, né? Ácido acetil salicílico,
né? Medicamento, moçada, lá encontrado, por exemplo, na aspirina, encontrado, por exemplo, moçada, lá no cibazol, na cibalena, tem algumas formulações possíveis lá de ácido acetil salicílico. E é contraindicado, né, o ácido acetil salicílico em caso de suspeita de dengue, porque lembrem que o AS, ele inibe a coagulação sanguínea, uma vez que o ácido acetil salicílico, uma vez que o AS inibe a coagulação sanguínea, ele vai lá, aumenta os riscos de hemorragia. Ora, tu já tem uma doença, dengue, que pode causar hemorragia. Tu ainda toma um remédio que atrapalha a coagulação sanguínea e aumenta os riscos de hemorragia, aí que você vai se lascar mesmo, né? Tem caso de suspeita de dengue, nada de utilizar S, né, devido lá aos riscos aumentados de hemorragia. Daí todo mundo já viu na TV, né, propaganda de antigripal, às vezes termina a propaganda, tem aquele aviso do Ministério da Saúde, né? Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, medicamentos à base de AS. Serviço de utilidade pública, tá? Tá com virose aqui no Brasil? AS não, porque pode ser dengue. Paracetamol, que é o Tilenol, talvez seja bom evitar. Porque paracetamol e Tilenol é tóxico ao fígado e o vírus da dengue pode afetar o fígado. Daí a droga de escolha para você lidar com sintomas de dengue, né? Febre, dor de cabeça, dor muscular, né? No caso lá, dipirona. Dipirona, você encontra lá na Novalgina, na Neosaldina, no Dorflex e etc e tal. Então AS, de jeito nenhum. Paracetamol, Tilenol, é bom evitar. No caso de pirona, né? Dipirona, Novalgina, Neosaldina, Dorflex, etc. Pode ser utilizado de boas em relação à dengue. Dengue não tem, como a maioria das viroses, tratamento específico. O tratamento é sintomático. Tá com dor? Toma remédio para dor. Tá com febre? Toma remédio para febre. Tá com coceira? Toma remédio para coceira. E é dar tempo ao tempo. Seu sistema imunológico já vai conseguir eliminar o vírus, resolver o vírus e pronto, né? Então você vai fazer um tratamento sintomático em relação à dengue.